Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu, Senhor. Vamos profetizar e consagrar nossa família, o nosso dia, o nosso trabalho ao Senhor Jesus Cristo. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre a nossa família, consagramos a nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Nós declaramos o governo de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Consagramos o meio de maio a Cristo Jesus, ao governo do Deus Altíssimo. Nós declaramos todas as barreiras, nós declaramos todos os ferrolhos, todos os impedimentos e contrariedades e amarrações contra a nossa vida, família e qualquer área da nossa vida. Declaramos todo o decreto do inferno, de falência, de derrota. Nós declaramos por terra, nós declaramos cancelado, vencido e sem força na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero pedir em favor de cada pessoa que está sofrendo com ansiedade. Eu repreendo, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus Cristo a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Eu declaro, saia dessa vida, saia dessa casa em nome de Jesus Cristo. Seja livre no poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos o nosso lar, abençoamos a nossa família, abençoamos o nosso trabalho, declaramos a intervenção de Deus, declaramos as bênçãos do Senhor recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre as nossas vidas, e que toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Sou a missionária Jess. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui comigo, queridos. Hoje o tema é sobre Davi. Davi, ele deixa Saul nas mãos do Senhor, e nós vamos entender o que o texto do livro de 1 Samuel, no capítulo 26, vai nos ensinar. Capítulo 26, que tem por título: Davi poupa outra vez a vida de Saul. A partir do verso 6 diz assim: Respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. E vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, corrigindo. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Queridos, o que essa palavra, esse texto quer nos ensinar? Essa palavra nos ensina duas pessoas que foram ali separadas. Saul separado através de um pedido do povo. O povo queria um rei, o Senhor, ele concedeu a petição do povo, ele levantou a Saul. E nós vemos também a Davi, que ainda não tinha coroa de rei, Davi ainda não tinha o trono de rei, mas Saul, tendo todas essas coisas, deixou seu coração se contaminar, deixou seu coração o enganar, se esquecendo de que o Rei dos Reis é o Senhor e Senhor dos Senhores, e cabia a ele a submissão, a obediência. Coisa que o Senhor falou através do profeta
Samuel que Deus havia rasgado, Deus já havia cancelado, eliminado os projetos dali em diante acerca do propósito, do chamado e a posição que Saul já estava exercendo como rei. Isso trouxe graves consequências. O Espírito do Senhor se retirou dele e se apoderou dele um espírito maligno. Nós vemos Davi tendo mais uma vez uma oportunidade para que ele resolvesse essa perseguição, essas questões com a força do seu braço. E o que nós podemos aprender com esse texto? Queridos, ainda que alguém que você sabe que é de Deus, mas que de alguma forma está te perseguindo, está ali contrariando, uma pessoa que de repente passou a ter um olhar maligno em relação à sua vida. O que esse texto está nos ensinando? Quando o Senhor, ele entrega diante de alguma situação a pessoa que está nos perseguindo, aonde nós temos uma oportunidade de resolver com a força do nosso braço. E quando acontece alguma situação na nossa vida, onde a gente tem oportunidade às vezes de agir de má fé, porque isso acontece, tem situações e perseguições que a gente passa, perseguições tão ferrenhas, coisas tão maldosas, maliciosas, que pessoas que você não imagina o porquê daquela incessante obsessão de te perseguir, de te humilhar, de ferir, de denegrir, o porquê de tudo isso. Mas Davi, ele conhecia ao Senhor. Davi, quando eu falo ele conhecia, eu falo no sentido de que Davi se relacionava com Deus. Então Davi sabia que a justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. E se aquela perseguição fosse alguma permissão do Senhor, Davi ele sugeriu que ele faria uma oferta voluntária, mas se fosse uma perseguição vinda dos homens, que eles fossem reconhecidos como malditos. Queridos, porque a perseguição, esse ódio, esse rancor, ele é maligno e as consequências são terríveis. Então esse texto está nos ensinando um coração que agrada a Deus, um coração que mediante tanta dor, tanto sofrimento, queridos, diante de uma pessoa que tinha ali a sua posição, que tinha ali, ele levantou, ele convocou 3.000 homens para ir atrás de Davi. Virou uma obsessão, e tem pessoas que são assim com a nossa vida. Parece que a gente vira de alguma forma alvo para essas pessoas, porque não aceitam o tempo de Deus na nossa vida, não aceitam que os Davis estão crescendo, não aceitam que os Davis estão sendo levantados por Deus. Então a inveja, ela é terrível. O que esse texto está nos ensinando? De repente você está passando uma situação como Davi. De repente, de um nível tão grande que você está tendo que ir para o deserto. E o deserto aqui, queridos, é para você se prevenir. Justamente de que tem situações que às vezes a gente tem que recuar, a gente tem que ter muita prudência para ficar evidente que aquela perseguição é injusta. E Davi fez isso. Davi, ele teve oportunidade. O homem que estava com ele, Abisai, ele deu ali conselhos para que Davi fizesse, para que Davi resolvesse, para que Davi entendesse que Deus estava dando Saul para que ele viesse ferir, mas Davi não viu dessa forma. Davi entendeu que ali havia uma oportunidade, mas ele sabia que com os ungidos do Senhor quem trata é Deus. Então, queridos, nós não podemos querer deixar que o inimigo ele faça entre nós e no meio do povo de Deus, sabe, guerras terríveis. Não.
Davi, o comportamento dele nos ensina que nós temos que entregar na mão do Senhor. Se tem pessoas que ainda que ungidos, ainda que escolhidos, ainda que separados, estão se levantando contra a sua vida para tentar te matar, não faças nada em relação a você ter oportunidade de ser como a outra pessoa está sendo. O Senhor, Ele requer de nós uma posição diferente. O Senhor, Ele requer de nós um coração diferente. Davi tinha um coração diferente. Ainda que ele tivesse oportunidade, ele preferiu deixar que o Senhor é quem resolvesse. O Senhor é quem viesse a julgar a lealdade e a justiça diante do comportamento de cada um. Saul, ele reconheceu a voz de Davi. Quando Davi, ele se distanciou, ele foi para outro lado e começou a gritar, a chamar a Abner e falar com Abner que ele não guardou a vida do seu rei. E Saul, quando ele escuta toda essa situação, ele reconhece que ele pecou e que Davi voltasse para ele. Então, queridos, tem relacionamentos que depois que você entende que um dia foi bom, mas hoje já não é mais saudável, nós temos que ter essa revelação da parte de Deus. Você sabia que tem relacionamentos que um dia foi até bom? Tem relacionamentos, tem amizades, tem conexões na nossa vida que um dia foi bênção, mas dependendo do nível que você está crescendo por causa da mão de Deus, por causa do propósito de Deus, tem conexões que não vão ser mais bênção, porque aquela amizade vai passar a ser uma perseguição, aquele carinho vai passar a ser uma motivação por conta da inveja, como estava acontecendo com Saul e Davi. Um dia Saul teve carinho, um dia Saul tratou Davi, o vendo como filho, mas depois que Davi começou a se destacar esse sentimento, depois da desobediência, depois da rejeição de Deus, isso virou maligno. Então tem pessoas, queridos, que às vezes já não tem mais o respaldo de Deus, e quando ele vê o outro que Deus, a pessoa está avançando, está crescendo, está fluindo, porque a mão de Deus, ele passa a perseguir de forma incessante, terrível. Mas creia, isso é uma resposta, uma palavra de Deus na vida de alguém. Por isso que muitas pessoas se entristecem, muitas pessoas acabam se perdendo diante dessas guerras, porque olha para uma pessoa e diz, a pessoa fala de Deus, a pessoa fala da Bíblia, mas às vezes, queridos, nós temos que ter discernimento, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque tem pessoas que mesmo como a Saul, como aconteceu na vida dele, mas no meio do caminho acaba se contaminando, no meio do caminho acaba se perdendo, e nós temos que ser como Davi. Às vezes vai estar intenso as batalhas, as guerras, mas o nosso alvo é Deus, o nosso alvo é o reino, o nosso alvo é o propósito. Davi passou tantas situações, queridos, difíceis, muito difíceis e até humilhante, porque ele teve que fugir, ele teve que ir para o deserto, pessoas tiveram que largar a sua vida, o seu território, o seu lar para seguir o rei. Ele passou por muitas injustiças, mas nós vemos o coração de um homem que era sempre voltado a reconhecer a Deus, sempre voltado a adorar a Deus, sempre acreditando que ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, Deus ali o salvaria, Deus o resgataria, o Senhor havia de guardar a sua vida. Então, queridos, não faça nada. Quando você tiver uma oportunidade, você entender que ali o seu coração vai colocar você à prova, em quem você confia, em quem você depende. Vão ter situações onde o nosso coração vai querer nos persuadir, nos enganar e querer devolver na mesma moeda. Mas entenda, reflita e pense que a justiça e a vingança pertencem a Deus. Então toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai, Senhor, eu quero agradecer por essa palavra maravilhosa e essa revelação que o Senhor nos trouxe acerca de amizades que um dia foram bênçãos, mas depois de um tempo e por conta do propósito, o nível da envergadura, pessoas não vão conseguir lidar com os lugares onde o Senhor tem para os seus servos Davi. Pessoas que já estão nessa posição, pessoas que passaram por essa posição, Senhor, e quando começa a se destacar os Davi por causa da tua misericórdia, Senhor, obrigado por esse discernimento. Tem misericórdia da nossa vida, tira toda a vingança do nosso coração, tira toda a perversidade, Senhor, não deixa a gente cair nas ciladas do diabo, Senhor, de inflamar o nosso coração contra aquele que está nos perseguindo. Se você crê, profetiza junto comigo, Senhor, nós liberamos o perdão por cada pessoa que tem se levantado contra a nossa vida. Liberamos, Senhor, Pai, que eles sejam livres, que tenham um encontro, que se arrependam. Meu Deus, que tenham um encontro com Deus, Pai, novamente, e venham retornar, Senhor, Pai, aos caminhos de Cristo Jesus, aos caminhos que conduzem à verdade, ao caminho, Senhor, que eu digo, aonde é a luz de Jesus Cristo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos, meu Pai, que Tu és o nosso louvor. Senhor, inclina o nosso coração para cada dia nos rendermos mais a Ti, Senhor. A cada dia reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Pai, reconhecer o Senhor em todas as coisas. Meu Pai, bendizer o Teu santo nome. Eu te agradeço. Fica na paz, queridos. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha em nome de Jesus.